Você já reparou em como certas pessoas, antes mesmo de dizer uma única palavra, já impõem respeito? Elas entram em uma sala e os olhos naturalmente se voltam. Elas caminham entre os outros como se tivessem nascido com uma certeza silenciosa, uma segurança que ninguém ousa questionar. Elas não pedem atenção, recebem. Não gritam, são ouvidas. Não se provam, são reconhecidas. O curioso é que, muitas vezes, não são as mais competentes, não são as mais experientes, nem sempre são as que realmente detêm mais poder, mas carregam algo, uma atmosfera, um campo, uma autoridade que não se explica, mas que se sente. É exatamente esse o ponto de partida do chamado efeito Batman. Na essência, o efeito Batman é a escolha de agir como se você já tivesse vencido, mesmo que ainda esteja em construção. É ocupar um espaço com a postura de quem não está pedindo aprovação. É se mover com a firmeza de quem sabe que não precisa ser aceito para existir. É deixar de implorar espaço para começar a impor presença. Isso não tem nada a ver com arrogância vazia. Não é sobre se inflar, bancar o inalcançável ou gritar superioridade. É algo muito mais sofisticado. É sobre projeção, sobre controle da percepção. E no centro dessa lógica está Maquiavel. Porque Maquiavel nunca disse que o melhor vence. Ele disse que o percebido como melhor vence. Ele não acreditava que o poder residia apenas em quem detinha a autoridade formal. O verdadeiro poder, para ele, estava em quem dominava as aparências, em quem entendia que o jogo era, antes de tudo, psicológico. Aquele que soubesse parecer imbatível já havia vencido metade da guerra. Aquele que inspirasse medo sem mover um dedo já havia desarmado o inimigo. E é aqui que entra o símbolo do Batman. Um homem que tecnicamente é só isso. Um homem sem poderes, sem mutações, sem dons sobre-humanos, mas que se impõe como lenda, que veste uma máscara, adota um nome, cria um ritual e transforma tudo isso em presença, em mito, em comando. Ele não precisa gritar, ele aparece e todos recuam. Por quê? Porque construiu uma aura, porque entendeu que postura é poder. E Maquiavel, ao observar príncipes e tiranos, santos e assassinos, chegou à mesma conclusão. Quem age como se fosse o melhor, não por vaidade, mas por estratégia, se torna inquestionável. Mas isso exige algo que poucos estão dispostos a fazer: encarnar o que ainda não aconteceu. Agir com a convicção do que ainda está se formando. Caminhar como líder, antes de ser reconhecido como tal. Falar com autoridade, antes de ser autorizado. Isso assusta, porque fere a lógica da humildade performática. Porque contraria a narrativa de que você só pode agir como grande depois que for validado. Mas Maquiavel enxergava o oposto. É a atitude antecipada que molda a validação. As pessoas não seguem os melhores, elas seguem os mais certos, os que ocupam o espaço com clareza, os que não tremem, os que não se explicam, os que não pedem. Essa postura estratégica cria um fenômeno silencioso. As pessoas começam a atribuir superioridade a quem age como se já fosse superior. Começam a ver genialidade onde talvez ainda haja apenas convicção. Começam a ver liderança onde talvez ainda haja só uma decisão interna de não mais se encolher. E o mundo, que odeia incerteza, ama alguém que parece saber o que está fazendo. Maquiavel diria: não é sobre ter certeza real. É sobre ter aparência de certeza e sustentar essa aparência com frieza. E isso, por si só, já inverte as dinâmicas de poder. E essa é a chave. Não é preciso ser o melhor. É preciso agir como se ninguém pudesse te enfrentar. Isso muda tudo. Muda o tom da sua voz, o ritmo da sua fala, a forma como você entra nos lugares, como olha,
como responde, como recusa, como se cala. A mudança começa por dentro, sim, mas ela precisa ser encenada por fora, porque o jogo é simbólico. E se você não dominar a linguagem dos símbolos, será dominado por ela. O Batman não é temido porque é o mais forte. É temido porque o mundo acredita que ele vê tudo, que ele sabe tudo, que ele está sempre um passo à frente. Mesmo que não esteja, é claro que isso exige preparo. Não se trata de bancar um personagem vazio. O efeito Batman só funciona quando há substância, mas ele nasce antes da substância estar visível. É uma postura que constrói o espaço onde o conteúdo pode finalmente aparecer. É a decisão de agir como se você já estivesse pronto, para que o mundo comece a tratá-lo como tal. Maquiavel via isso o tempo todo. Os líderes mais eficazes não esperavam o aval. Eles criavam o espaço para que o aval viesse. Eles construíam presença. E depois recebiam o título. E nesse processo a disciplina importa, mas a presença impõe. Muitos trabalham duro, poucos ocupam com firmeza. Muitos estudam, preparam, entregam, mas hesitam, pedem permissão, suavizam o próprio poder para não parecer arrogantes e acabam sendo ignorados, porque o mundo não recompensa quem se retrai. Recompensa quem sustenta a energia de quem já chegou. O efeito Batman, nesse sentido, é sobre inversão narrativa. É parar de construir em silêncio esperando reconhecimento. É reconhecer-se primeiro e deixar que o mundo apenas acompanhe o que você já decidiu ser. Mas isso é perigoso para os inseguros. Porque agir como se você fosse o melhor desperta ódio. Incomoda, provoca. Faz com que os que ainda não se reconheceram se sintam ameaçados. Porque você rompe com a regra invisível da contenção. Você quebra a ilusão da linearidade. Você mostra que não é o tempo que define o respeito, é a postura. E quem vive pedindo permissão, odeia quem já caminha com liberdade. Maquiavel sabia disso e por isso recomendava: vista a máscara, faça aparecer, encene o controle, até que o controle seja real. Esse ponto é crucial. A encenação não é falsidade, é estratégia, é construir uma realidade que ainda não se manifestou totalmente, mas que precisa de energia para existir. É assumir a postura que antecede a validação. Isso não é vaidade. É maturidade, porque o jogo é sempre simbólico antes de ser real. E quem não entende isso, vive esperando ser chamado. E quem espera ser chamado, nunca lidera. Por isso, o verdadeiro poder não começa no reconhecimento externo. Começa quando você decide não mais duvidar da própria presença. Quando você para de se comparar. Quando abandona a necessidade de parecer modesto. Quando entende que a presença não é o que você tem, é o que você sustenta. E quando sustenta isso com clareza, algo muda. O ambiente muda. As pessoas mudam. Os convites surgem. A autoridade se aproxima. Não porque você mudou por dentro, mas porque você encarnou aquilo que antes só estava no plano da intenção. O efeito Batman é isso: criar aura, criar imagem, criar presença, ser mais símbolo do que explicação, ser menos argumento e mais impressão, ser menos didática e mais narrativa. E essa é a diferença entre o profissional esforçado e o que comanda, entre o que executa bem e o que dita a regra, entre o que segue a linha e o que se torna a linha. Maquiavel diria: você não precisa vencer todos os dias, mas precisa parecer invencível enquanto luta, porque o mundo não desafia quem parece inevitável. Se você parar para observar com atenção, perceberá que a maior parte do poder que existe no mundo não está nas mãos dos mais fortes, está nas mãos dos que parecem mais fortes. Aqueles que sabem moldar a percepção que os outros têm deles. Aqueles que se tornaram mestres na arte de encenar presença. Porque no jogo real,
O jogo da influência, da liderança, da permanência, não vence quem é invencível, vence quem parece ser. E essa simples, mas devastadora inversão é exatamente o que Maquiavel enxergou e deixou registrado com uma frieza que ainda hoje incomoda os moralistas. Maquiavel não escrevia para os justos, ele escrevia para os lúcidos. Para os que entendem que a realidade, por mais que tentemos torná-la lógica, é moldada pela percepção que os outros têm de você. E se essa percepção for de fraqueza, não importa o quão forte você é, por dentro já perdeu. Se for de hesitação, não importa o quão claro está o seu plano, o ambiente vai te devorar. E se for de dúvida, não importa a verdade, o sistema já te colocou na prateleira dos descartáveis. Por isso ele insistia, parecer vale mais do que ser, porque o mundo responde ao que vê, não ao que é invisível, e isso não é cinismo. Isso é realismo. A imagem que você projeta antecede qualquer argumento. E mais do que isso, ela molda o espaço que você ocupa, antes mesmo de você se manifestar. Maquiavel entendia que o ser humano comum não toma decisões baseadas em verdade. Ele reage ao medo, à admiração, à dúvida, ao fascínio. E tudo isso não nasce do conteúdo, nasce da aparência, da forma como você se apresenta, da maneira como sustenta sua figura diante dos outros. Você pode ter um arsenal interno de competência, inteligência, moral e preparo, mas se não dominar a forma como é visto, será ignorado por alguém que tenha apenas o domínio da imagem. E aqui entra um ponto brutal. A ilusão, quando bem sustentada, vira realidade. Maquiavel via isso o tempo todo. Ele via príncipes fracos governando multidões, apenas porque pareciam fortes. Ele via líderes ignorantes sendo obedecidos, apenas porque falavam com convicção. Ele via mentirosos sendo venerados, enquanto homens íntegros eram deixados de lado por não saberem moldar sua presença. Ele entendeu que, para vencer no mundo real, você precisa construir uma ilusão tão poderosa que o mundo se curve diante dela como se fosse verdade. E é aí que o arquétipo do Batman volta com toda a sua força. Porque o Batman, em sua essência, não é um ser com superpoderes. É uma ideia construída, um símbolo, uma presença arquitetada para ser temida. Ele entendeu que se quisesse realmente dominar o submundo de Gotham, não bastaria ser eficiente. Precisava parecer uma entidade. Precisava que seus inimigos sentissem pavor antes mesmo de vê-lo. Que o nome dele fosse sussurrado com medo. Que sua imagem se tornasse maior que sua própria figura. Isso é Maquiavel puro. Isso é poder por ilusão, e essa ilusão funciona não porque é falsa, mas porque é sustentada com estratégia. Porque quem a encena não treme, não se contradiz, não mostra o bastidor, não revela a dúvida. E é por isso que tantos não conseguem aplicá-la. Porque querem parecer invencíveis, mas mostram as rachaduras. Querem parecer fortes, mas explicam demais. Justificam-se, defendem-se, afastam o mistério, e quanto mais se explicam, mais perdem o controle da narrativa. Maquiavel sabia: o príncipe nunca deve se justificar. A autoridade, quando real, não explica. Ela existe, ela impõe. Ela sustenta o silêncio como quem carrega um trono invisível nas costas. E isso exige prática, porque no fundo, todo ser humano quer ser compreendido, quer ser visto com empatia, quer que saibam quem ele realmente é. Mas essa necessidade de transparência, quando mal administrada, enfraquece. O desejo de ser entendido é um luxo que o estrategista não pode se dar. Porque o jogo do poder é jogado com presença seletiva. Você mostra o que precisa ser mostrado, e só. O resto é sombra, é silêncio, é sugestão. Maquiavel defendia que o governante precisava dominar a arte da dissimulação. E dissimulação, aqui,
Não é falsidade, é controle da percepção. É saber quando parecer generoso, mesmo quando se está punindo. Quando parecer frágil, mesmo estando pronto para atacar. Quando parecer distante, mesmo controlando cada detalhe. E essa arte começa por dentro, pela decisão de não se entregar ao impulso de ser transparente. Porque transparência demais é exposição, e exposição demais é autossabotagem. É por isso que a ilusão é muitas vezes mais eficaz do que a verdade. Porque a verdade exige maturidade emocional para ser interpretada. A ilusão não. Ela só exige impacto. E o mundo não está treinado para buscar a verdade. Está condicionado a reagir à impressão. Por isso, se a sua presença não impõe, sua verdade não importa. Se sua aparência não comanda, seu conteúdo será ignorado. Isso é duro, mas é libertador, porque te mostra o que precisa ser feito. Moldar-se como símbolo antes de ser reconhecido como realidade. O efeito Batman nasce exatamente aqui. Quando você percebe que o mundo responde ao que parece e não ao que é, algo muda. Você para de gastar energia tentando convencer e começa a trabalhar presença. Você abandona a necessidade de ser compreendido e começa a ser lido com respeito. Você silencia o desejo de agradar e passa a comandar sem se mover. Isso não é arrogância, é lucidez maquiavélica, é domínio simbólico, é governo de narrativa. E o mais impressionante, quanto mais você sustenta essa ilusão com integridade, mais ela se torna real. A postura começa a moldar a mente, o gesto começa a transformar a identidade, a presença começa a criar circunstâncias. As pessoas começam a te tratar como o que você parece ser. E com o tempo, o que era apenas construção vira território. O que era atuação vira domínio. O que era encenação vira poder consolidado. Porque no fundo, o mundo não quer verdades. O mundo quer segurança, quer clareza, quer símbolos. E se você não se transforma em símbolo, será tratado como ruído. Você já viu alguém entrar em um lugar e, sem dizer nada, sem fazer nenhum movimento explícito, alterar a atmosfera inteira do ambiente? Pessoas assim não pedem licença. Elas entram como se já fossem donas do espaço. E o mais impressionante é que todos, até os mais céticos, começam a se comportar como se essa pessoa realmente tivesse o controle. Os olhares se voltam. Os corpos se organizam. As vozes diminuem de tom. Há uma pausa invisível no ar. Um microajuste coletivo. E tudo isso não porque alguém mandou, mas porque alguém encarnou autoridade. A autoridade encarnada é um fenômeno silencioso, mas avassalador. Ela não se impõe pelo grito, pela ameaça ou pela força bruta. Ela se manifesta através da convicção com que você ocupa o espaço, da certeza com que você se movimenta, do peso que seu olhar carrega, da sua recusa em se explicar, da sua postura que não vacila. E o mais interessante, quase paradoxal, é que as pessoas obedecem a isso. Elas se alinham, muitas vezes sem nem perceber. Porque o ser humano, no fundo, não responde apenas à lógica. Ele responde à segurança projetada. Ele se curva diante daquilo que parece inabalável. Maquiavel compreendia isso como poucos. Para ele, o governante que queria realmente dominar não podia depender da força física ou da aprovação constante. Ele precisava dominar a percepção coletiva. Precisava ser visto como inevitável, como necessário, como alguém cujo comando era natural, não imposto. E isso não se obtém com discursos longos, nem com currículos extensos. Se obtém com uma escolha íntima, agir como quem já é o dono, como quem já sabe que será seguido, como quem já entendeu que a autoridade é assumida, não concedida. E aqui está o ponto-chave. As pessoas obedecem a quem age como dono, mesmo que ele ainda não seja.
Isso acontece em grupos sociais, em empresas, em relacionamentos, em coletivos informais. O líder real, quase sempre, é aquele que ocupa o espaço com energia de comando. Não precisa ser o chefe oficial, não precisa ter crachá de CEO, não precisa ter cargo nenhum. Basta que os outros sintam que, em volta dele, há uma presença que não hesita. E presença que não hesita, domina. Isso pode parecer injusto para os que foram educados a esperar reconhecimento. Para os que acreditam que a liderança deve vir depois do mérito. Para os que acham que só pode mandar quem for eleito, validado, certificado. Mas Maquiavel destruiria essa ilusão com um único olhar. Ele sabia que o mundo real não premia os mais preparados, premia os mais perceptivos, os que percebem quando há um vácuo de comando e ocupam esse vácuo com a firmeza de quem não espera autorização. E talvez por isso tantos líderes de fato são medíocres no conteúdo, mas imbatíveis na postura. Eles entenderam o segredo. A autoridade é transmitida pelo corpo, não pelas palavras. É imposta pelo gesto, não pela justificativa. É construída no silêncio, não na explicação. E isso gera um efeito em cadeia. Porque uma vez que você é percebido como líder, os outros começam a te tratar como tal. E mais do que isso, você começa a ser protegido pelas pessoas que passaram a confiar em sua presença. O mundo real ama um líder, mesmo que não admita. As pessoas querem alguém que assuma a frente, que dite o ritmo, que sustente o colapso, que carregue a tensão sem tremer. E, ironicamente, muitas vezes elas se entregam a quem representa isso, mesmo que esse alguém ainda não tenha provado nada. Porque, no fundo, não estamos buscando provas, estamos buscando segurança. E segurança é transmitida por quem age como se já estivesse no controle. O efeito Batman retorna com mais força aqui. Você não precisa ser o mais forte, só precisa parecer ser o único que não recua. E como se encarna essa autoridade? Não é gritando, não é impondo regras. É pela presença não vacilante, pela forma como você se porta, se posiciona, responde ou não responde. Pelo modo como você diz não, sem se justificar. Pelo jeito como você caminha, como se sua presença já fosse esperada e não improvisada. Pela tranquilidade com que você lida com a tensão. Pelo fato de você não precisar vencer uma discussão para vencer o ambiente. A autoridade encarnada é a arte de dominar o clima, e o clima sempre responde à segurança emocional de quem está presente. Maquiavel sabia que o poder real era sempre invisível. Ele não estava nas leis, nem nas coroas, nem nos decretos. Ele estava no olhar que os outros lançavam sobre você. E se esse olhar visse hesitação, já era. Por isso ele orientava os príncipes a parecerem confiantes até quando estivessem em crise, a sorrirem quando estivessem cercados, a parecerem firmes quando o castelo estivesse desmoronando. Porque a autoridade não é o que você sente, é o que os outros sentem quando olham para você. Essa postura pode ser aprendida, ela não é mágica, mas exige que você quebre uma expectativa emocional, a de que os outros vão te dar espaço. Ninguém dá espaço. O espaço é assumido, tomado, ocupado. E quem espera permissão, vive à margem. Você pode passar a vida inteira sendo respeitado como a pessoa esforçada, sem nunca ser tratado como autoridade. Porque a autoridade não é para os mais corretos. É para os que decidiram que não vão mais se curvar. E essa decisão começa no silêncio do seu corpo. Não é sobre ser duro, nem sobre ser arrogante. É sobre não tremer, não se curvar, não explicar, não esperar. O líder real entra em uma sala como se a sala fosse dele, não por vaidade, mas porque ele já se reconheceu como centro antes de ser reconhecido como tal. Ele age como dono, e por isso acaba sendo tratado
Como um ponto, Maquiavel chamava isso de aparência de virtude. Não é fingimento, é uma encenação com intenção. Um corpo que comunica o que ainda não foi dito. Uma energia que comanda antes mesmo do verbo. E uma vez encarnada, essa autoridade se espalha. Ela passa a ser transferida pelos outros. Começam a dizer: ele é firme, ela sabe o que faz, ele segura a barra, ela resolve. E quando isso se espalha, o jogo muda. Você não é mais apenas uma pessoa. Você virou uma referência. Você já esteve diante de alguém que estava em colapso por dentro, mas externamente mantinha uma serenidade quase desconfortável. Não havia choro, não havia tremor, não havia justificativas. Só havia uma presença que sustentava o ambiente, mesmo com tudo ao redor caindo em pedaços. Essa pessoa, no silêncio do olhar, no gesto contido, na firmeza do corpo, continuava no comando. Era impossível saber o que ela sentia, e justamente por isso, era impossível não respeitá-la. Esse tipo de postura não é natural, ela é treinada. E ela carrega dentro de si um princípio maquiavélico fundamental. Nunca, em hipótese alguma, deixe que vejam o sangue. Porque o sangue, seja ele físico, emocional ou simbólico, é um convite à investida. Uma brecha que, mesmo pequena, diz ao mundo: a muralha tem rachaduras. E o mundo, cruel como é, não resiste ao impulso de atacar o que sangra. Maquiavel sabia que todo príncipe sofre, que todo líder treme, que todo jogador sério sente medo. Mas o que separa os governantes dos governados, os que permanecem dos que são esquecidos, é uma única capacidade: esconder o colapso até que ele não importe mais. Não se trata de negar a dor, nem de virar uma máquina. Trata-se de governar sua própria expressão. De saber que, se você deixar que os outros percebam o quanto está ferido, sua autoridade evapora. E junto com ela, tudo o que você construiu. Príncipe real, segundo Maquiavel, é o que governa também as próprias reações. E isso não é fácil, porque fomos educados a acreditar que vulnerabilidade gera conexão, que mostrar fraqueza aproxima, que abrir-se é sinal de coragem. E sim, isso pode funcionar em ambientes seguros. Mas Maquiavel não escrevia para ambientes seguros. Ele escrevia para contextos de tensão, disputa, instabilidade. E nesses contextos, a fraqueza não gera empatia. Gera cálculo, gera leitura, gera risco. Você mostra o sangue, e imediatamente alguém ajusta a faca. É cruel? Sim, mas é real. E o maquiavelismo não quer que você goste da realidade, quer que você leia a realidade. E a realidade é esta: quem se expõe demais se enfraquece, mesmo que esteja certo, mesmo que seja honesto, mesmo que tenha razão. A exposição do colapso não mobiliza proteção, mobiliza movimento estratégico dos outros. As pessoas recalculam seu valor, reposicionam sua imagem, começam, ainda que inconscientemente, a testá-lo, porque perceberam que aquela figura invencível agora sangra. E esse sangue tem cheiro, tem peso, tem memória, é quase impossível apagá-lo depois de exposto. Uma vez que o mundo percebe que você não governa suas próprias emoções, tudo o que você disser depois carrega menos impacto, porque sua presença agora é fraturada. Seu tom não é mais absoluto, suas decisões não são mais inquestionáveis. Você virou alguém que precisa ser cuidado, e quem precisa ser cuidado não comanda. Por isso Maquiavel recomendava: sofra, mas sofra em silêncio. Quebre, mas quebre por dentro. Ajuste sua estratégia, sim, mas com o rosto impassível. O colapso, quando necessário, deve ser discreto, frio, invisível, para que mesmo enquanto você reconstrói suas forças, o mundo ainda o veja como forte. Porque se a percepção de força permanece, o território permanece, e o tempo joga a seu favor.
Mas se a percepção de fraqueza se espalha, tudo vira areia, e aqui surge a verdadeira diferença entre contenção e repressão. Reprimir é negar o que você sente, conter é administrar o que você mostra. O maquiavélico não é insensível, ele sente tudo, mas não entrega tudo, ele seleciona. Ele segura, ele processa internamente, sem se expor, porque ele entende que cada expressão emocional, num jogo de poder, é uma mensagem. E que cada mensagem tem um custo. Mostrar medo, perde autoridade. Mostrar mágoa, perde controle. Mostrar dúvida, perde ritmo. Por isso, a verdadeira maturidade não está em não sentir, mas em saber quando e onde sentir. Efeito Batman retorna com força aqui. Porque o que faz do Batman um símbolo de medo não é sua força física. É o fato de que ninguém sabe o que ele sente. Ninguém sabe quando ele sofre. Quando está cansado, quando está com medo, ele parece inquebrável. E essa imagem é tudo. É ela que mantém os criminosos em silêncio. É ela que impõe respeito até mesmo aos aliados. Porque ele entendeu uma coisa que muitos nunca aprendem. Quem revela tudo, abdica do poder. Isso não significa virar uma estátua emocional. Significa, sim, escolher o teatro da presença. Significa decidir o que o mundo vai ver e o que o mundo nunca verá. Significa proteger sua energia, conservar sua influência, manter intacta sua figura externa, enquanto, se for preciso, você reconstrói o império por dentro. O mundo não precisa saber quantas noites você perdeu, quantas vezes quis desistir, quantas vezes sentiu medo. Isso é seu, e só seu, porque no tabuleiro real, o mundo não recompensa sinceridade emocional, recompensa domínio. E isso nos leva a uma conclusão incômoda, mas absolutamente necessária. A maior demonstração de força não está em parecer invulnerável. Está em esconder a dor sem perder a postura. Está em administrar colapsos internos sem deixar que eles virem espetáculo. Está em sustentar o ritmo enquanto tudo parece desabar. Está em ser o ponto de estabilidade mesmo quando você está caindo por dentro. Essa é a autoridade que sobrevive. Essa é a presença que permanece. Maquiavel sabia que o príncipe que chorasse em público, que mostrasse demais, que se abrisse com o povo esperando empatia, colocava a própria cabeça em risco. Porque a massa não governa com afeto, governa com expectativa. E ao ver o governante como alguém que sangra, ela começa a duvidar. E onde há dúvida, não há domínio. Portanto, governe. Mas governe primeiro a si. Construa impérios, mas antes disso, construa silêncio. Proteja sua imagem como quem protege um castelo. Porque ela é o que te protege quando tudo estiver ruindo. O sangue que você derramar em silêncio é o que vai te manter de pé, enquanto o resto ainda acredita que você jamais sangrou. Em certo ponto da jornada, se você agiu com inteligência, presença e estratégia o suficiente, algo acontece. Algo quase invisível, mas transformador. Um dia você entra em uma sala e percebe que as pessoas já decidiram como vão reagir a você. Antes mesmo de você abrir a boca, elas já têm uma imagem, uma expectativa, um peso interno associado ao seu nome. Você não precisa mais impor autoridade, ela já chegou antes de você. E quando isso acontece, você deixou de ser apenas uma pessoa. Você se tornou um mito. Maquiavel, com a precisão cruel que o tornou eterno, entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que o maior triunfo de um príncipe não era vencer batalhas ou governar cidades. O maior triunfo era construir uma reputação tão densa, tão simbólica, tão cuidadosamente planejada, que ela passasse a agir sozinha, que ela se tornasse um escudo, uma arma, uma armadura, que ela o precedesse em cada negociação, em cada aliança, em cada sala. E aqui mora o segredo: a reputação é mais poderosa que a presença.
Porque a presença pode ser questionada, pode ser confrontada, pode ser testada. Mas a reputação é quase uma lenda. Ela vive nas conversas paralelas, nos olhares atravessados, nos relatos distorcidos, nas histórias que se multiplicam. E quanto mais você a protege, mais ela cresce, mais ela te blinda, mais ela te impõe, e mais ela se torna uma força própria. Isso é o que aconteceu com figuras como Maquiavel, que mesmo sendo odiado, exilado, caluniado, tornou-se maior que sua biografia. Ou como Bruce Wayne em Gotham, cuja figura como Batman é temida até por quem nunca o viu. Ou como certos nomes no nosso tempo, líderes, criadores, executivos, pensadores, que não precisam se explicar. Basta citar o nome e o ambiente muda. Porque a reputação, quando bem construída, faz o trabalho por você. Mas como isso acontece? A reputação não é um acidente. É um produto de consistência estratégica. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser perceptivelmente confiável num padrão de energia. É sobre escolher que tipo de emoção você quer provocar nos outros. E trabalhar para que essa emoção se repita tantas vezes, em tantos lugares, com tanta força, que ela se torne automática. É por isso que pessoas com reputações fortes muitas vezes nem precisam se defender. Elas não precisam justificar um erro, explicar um ruído, rebater uma crítica, porque sua imagem já foi solidificada. E uma imagem sólida resiste a ataques superficiais. Ela é como uma fortaleza, um campo magnético, um mito. E mitos não discutem, mitificam. Maquiavel orientava os príncipes a cultivarem não apenas o respeito imediato, mas a glória futura. Ele entendia que a reputação era uma forma de eternidade, uma maneira de fazer com que o nome continuasse governando, mesmo quando o corpo já estivesse fora do trono. E isso não é vaidade. É estratégia pura, porque a reputação sólida multiplica seu poder sem exigir sua presença constante. Ela entra em lugares onde você não foi convidado. Ela responde por você quando você escolhe o silêncio. Ela comanda em seu nome, mas isso tem um custo: disciplina simbólica. Você não pode alimentar um mito com atitudes aleatórias. Você precisa escolher a emoção que quer provocar e ser inflexível na forma como a projeta. Se quer ser temido, não pode rir demais. Se quer ser admirado, não pode se expor com banalidade. Se quer ser respeitado, precisa controlar o quanto as pessoas sabem sobre sua vida, porque cada exposição desnecessária é um golpe na sua aura, e uma aura quebrada é quase impossível de reconstruir. Por isso, reputação não é sobre ser famoso. É sobre ser coerente com o personagem que você decidiu se tornar. É sobre entender que o jogo é simbólico e símbolos não podem ser diluídos. O Batman nunca aparece sem máscara, nunca mostra fraqueza, nunca quebra o personagem, porque se quebrar, o mito morre, e com ele, todo o efeito que o precede. Isso se aplica a você, a mim, a todos nós. Se você quer que o mundo te respeite, você precisa deixar de ser aleatório. Precisa decidir. Qual é o clima que quero deixar nos lugares onde passo? Qual é a história que quero que contem quando cito meu nome? Qual é a imagem que deve me preceder, mesmo quando não estou presente? Porque é isso que vai definir o seu alcance real. E aqui há um detalhe crucial. Quando a reputação é forte o suficiente, ela vira proteção. Mesmo que você erre, as pessoas hesitam em te atacar. Mesmo que vacile, os outros te defendem, porque sua imagem já construiu lealdade simbólica. Isso é o que Maquiavel via nos grandes líderes. Não eram perfeitos, mas eram consistentes. Eram previsíveis na forma como impactavam. Eram mestres em repetir uma presença até que ela se tornasse um campo de força.
Isso também explica por que os fracos perdem espaço. Porque estão o tempo todo se contradizendo, tentando ser aceitos por todos, buscando aprovação, se reinventando sem critério. Eles não sabem o que representam. E quem não sabe o que representa é sempre tratado como volume, nunca como voz. Como presença descartável, nunca como referência. Por isso, Maquiavel não escreveria para quem quer ser aceito. Ele escreveria para quem quer ser lembrado. Para quem quer construir uma imagem tão firme, tão afiada, tão bem mantida, que ela continue dominando mesmo quando você escolher o silêncio. Mesmo quando não for mais necessário levantar a voz. Mesmo quando bastar um olhar ou o eco do seu nome para que os outros se alinhem. Essa é a autoridade do mito. É quando o nome chega primeiro. Quando o silêncio vale mais que o argumento. Quando o simples fato de você existir naquele cenário já altera o comportamento das pessoas. Você virou clima, você virou referência, você virou campo. E quando isso acontece, Maquiavel diria, você venceu. Há uma armadilha silenciosa em nosso tempo. Uma armadilha que parece prudente, equilibrada, sensata, mas que na verdade paralisa, enfraquece e anula. É a armadilha do realismo. A ideia de que, para ser respeitado, você precisa parecer ponderado. Que para ser legítimo, você precisa falar com cuidado. Que para ser levado a sério, é preciso não exagerar. E assim, dia após dia, uma multidão de pessoas inteligentes se torna invisível, porque confundiu lucidez com contenção. Porque acreditou que agir pequeno era sinal de sabedoria. Maquiavel, se nos observasse, diria sem hesitação: vocês estão confundindo equilíbrio com submissão. Estão trocando presença por modéstia. Estão morrendo no centro do palco por medo de parecerem grandes demais. Para Maquiavel, grandeza não era um prêmio, era uma ferramenta política. Ele entendia que o mundo era regido por impressões e que ninguém se curvava diante do sensato. As massas não seguem os discretos. As multidões não veneram os comedidos. O respeito no mundo real nasce da sensação de que você carrega algo extraordinário. E essa sensação não nasce por acaso. Ela precisa ser construída, precisa ser projetada, precisa ser sustentada mesmo diante do desconforto que ela causa nos outros. Porque sim, o mundo atual é treinado para reagir mal a quem se impõe. A cultura ensina que quem age com autoridade está sendo arrogante. Que quem fala com voz firme está tentando ser superior. Que quem ocupa espaço demais é uma ameaça. E é exatamente por isso que poucos ousam. E exatamente por isso que os que ousam governam. Porque enquanto todos tentam parecer razoáveis, os lúcidos agem como grandes e tomam os lugares disponíveis. Isso não é vaidade, é cálculo. E agir grande não significa prometer o que não pode cumprir. Significa assumir o espaço total daquilo que você é capaz de entregar, mesmo que incomode. Significa levantar a voz quando a maioria ainda está pedindo desculpas. Significa ocupar o centro do palco sem pedir aprovação. Significa deixar. Claro que você sabe o valor que tem. Porque no mundo real, ninguém valoriza quem esconde seu próprio brilho. Quem se diminui, quem se retrai para parecer adequado. Maquiavel diria: o realismo é útil na leitura do cenário, mas fatal na projeção da sua imagem. Você pode ser frio na estratégia. Precisa ser. Mas quando se trata de presença, não pode ser pequeno. Porque o mundo só reconhece como líder aquele que parece maior que o próprio ambiente, que parece ter nascido com um tipo de gravidade simbólica, que se move como se fosse inevitável. Mesmo que não seja, e aqui entra a diferença crucial entre o realista e o lúcido. O realista mede cada passo, esperando o momento certo. Mas
O mundo não espera. O cenário vira. As oportunidades desaparecem. O respeito muda de endereço. Já o lúcido enxerga a volatilidade e por isso age com força. Ele sabe que quem não se impõe primeiro, obedece depois. Ele percebe que esperar o momento ideal é uma maneira elegante de se esconder. E por isso se antecipa, se coloca, se mostra, se joga no campo de batalha com a autoridade de quem já entendeu que presença demais é o mínimo necessário para não ser ignorado. É isso que diferencia os que têm potencial dos que se tornam inevitáveis. Os que têm potencial são elogiados, mas esquecidos. Os inevitáveis dividem opiniões, mas são seguidos. Porque se há algo que o mundo respeita, é a claridade de quem sabe o que representa. E essa clareza, quando bem sustentada, causa um efeito colateral poderosíssimo. Ela constrange os frágeis, porque ela força os outros a se reposicionarem, a admitirem o próprio retraimento, a olharem para si e perceberem o quanto ainda estão esperando permissão para existir. Maquiavel, em sua genialidade gelada, entendia que não havia espaço para timidez na arena do poder. Aquele que age como se tivesse um trono, ainda que simbólico, já está em vantagem. Porque os outros, mesmo sem admitir, começam a se comportar como se ele realmente estivesse no comando. Começam a ajustar suas falas, seus gestos, seus limites, porque sentiram algo. Algo que não é facilmente nomeável, mas que se traduz numa certeza incômoda. Essa pessoa tem algo que eu ainda não tenho coragem de assumir em mim. E isso, mais do que qualquer estratégia técnica, é o que faz a diferença. Porque o mundo responde ao tamanho com que você se apresenta. E se você insiste em aparecer menor do que é, não será respeitado por quem vê. Será tolerado. E tolerância nunca foi base de liderança. Liderança real nasce do desconforto que você causa quando não diminui sua luz para caber em lugar nenhum. Agir grande é, portanto, uma escolha política. É a decisão de não se esconder, de não moderar seu valor, de não maquiar sua inteligência para não incomodar, de não tornar seu brilho palatável. E essa decisão não é fácil, porque o ambiente vai testar, vai julgar, vai tentar envergonhar. Mas é justamente aí que você se torna inquebrável. Porque quando o mundo tenta te encolher e você não cede, você se torna referência. Vira medida, vira parâmetro, vira símbolo. E símbolo, como já vimos, não se questiona com facilidade. Ele já carrega em si um campo magnético, uma gravidade, um ritmo, e o mundo inteiro se ajusta ao ritmo de quem não pede licença para ser grande. Maquiavel sabia que o jogo era vencido por quem impunha presença antes mesmo de ter poder formal. Porque uma vez que a presença é sentida, o poder formal é apenas uma formalidade. E aqui está a síntese final. Não seja realista, seja lúcido. Realismo te acorrenta às expectativas dos outros. Lucidez te liberta para se mover com precisão e ousadia. O realista vive dizendo: ainda não é a hora. O lúcido age como se já estivesse no futuro e faz com que os outros corram para alcançá-lo. O realista espera a validação. O lúcido se valida. O realista mede. O lúcido molda. Agir grande, portanto, é muito mais do que atitude. É sobrevivência. É presença política. É domínio simbólico. É a coragem de parecer maior do que te permitiram ser, até que o mundo se dobre ao seu tamanho. Há um tipo de poder que não se grita, que não se anuncia, que não precisa de frases de efeito, nem de argumentos bem construídos, nem de demonstrações públicas de autoridade. É um poder que existe antes das palavras. Um comando que se manifesta no silêncio, na ausência, no olhar. Um tipo de domínio tão enraizado, tão sutil e tão absoluto,
que mesmo calado, ele fala, mesmo parado, ele governa. E mesmo sem se impor, ele altera tudo ao redor. Esse é o último estágio da influência, o território invisível do comando silencioso. Maquiavel sabia que o governante mais eficaz não era o que falava mais, mas o que provocava mais reações com menos palavras. Ele compreendia que a influência real não nasce do volume, mas da densidade. Da forma como a sua simples presença altera o comportamento dos outros. E isso não se conquista com técnica, se conquista com postura, aura e ritmo interno. Porque o comando silencioso não é passividade. Muito pelo contrário, é controle absoluto da energia que você projeta. É a escolha calculada de não reagir, de não responder, de não se justificar, quando tudo em volta grita por explicação. É a capacidade de resistir ao impulso de se provar e de, justamente por isso, tornar-se inquestionável. O efeito é quase místico. As pessoas começam a se ajustar ao seu redor. Os olhares buscam sua reação, mesmo quando você não emite nenhuma. As palavras dos outros passam a ter como referência o seu silêncio. E esse silêncio não é vazio. Ele tem peso, tem tempo, tem presença. Porque você não se ausentou. Você apenas não cedeu. E em tempos de urgência, barulho e validação constante, quem não precisa se explicar se torna imediatamente superior. Isso não é frieza emocional. É soberania emocional. É o domínio de quem sabe que responder nem sempre é governar. Às vezes, governar é escolher não entrar. É decidir não entregar sua energia a movimentos que só querem roubar seu eixo. O verdadeiro líder não lidera com excesso. Lidera com centro. Ele não se desgasta para ser ouvido. Ele impõe um tipo de presença que faz com que os outros sintam a necessidade de escutá-lo, mesmo quando ele ainda não disse nada. Isso nos leva a um princípio brutal. As palavras só têm impacto real quando vêm de alguém cujo silêncio já impõe respeito. É por isso que o príncipe, segundo Maquiavel, precisa cultivar a contenção. Porque um governante que fala demais se desgasta. Um líder que se justifica o tempo todo se iguala. Um comandante que tenta convencer pela insistência mostra que ainda duvida do próprio domínio, e o mundo sente isso. As pessoas percebem, mesmo que inconscientemente, quem está no comando e quem ainda está tentando parecer. E no fim, todos obedecem ao que é inevitável. E o inevitável não se vende. Ele se impõe com presença, com silêncio, com um olhar que contém um continente, com uma energia que diz: eu não preciso te vencer, porque eu já estou em um lugar que você ainda está tentando alcançar. Esse lugar não se atinge por acidente. Ele é construído por camadas. Primeiro vem a postura, depois a consistência, em seguida a narrativa, em seguida a imagem. E então, com o tempo, surge o campo de influência invisível. O ponto onde você já não depende mais de palavras, porque a sua presença sustenta o que as palavras demorariam horas para explicar. E nesse ponto, você não comanda mais apenas com gestos. Você comanda com ausência, com presença seletiva, com escolhas calculadas de quando aparecer e quando desaparecer. E quando você some, a ausência pesa. Quando você chega, o ambiente muda. Quando você se cala, o silêncio incomoda. Quando você observa, os outros hesitam. Tudo isso é construção. Tudo isso é inteligência maquiavélica aplicada com precisão. Porque o mundo responde a quem tem ritmo interno, a quem não reage por carência, a quem não se vende por ansiedade, a quem consegue ser um ponto fixo num ambiente instável. E isso não se aprende em livros, se aprende vivendo, observando, testando, caindo e voltando mais contido, mais centrado, mais soberano. Por isso, o comando silencioso não é apenas uma estratégia, é uma identidade. Uma forma de caminhar pelo mundo com um tipo de energia que desarma,
Porque ela não tenta convencer, não tenta competir, não tenta provar. Ela apenas existe. E a existência, quando bem sustentada, é o argumento mais absoluto que pode existir. Maquiavel diria que esse é o ponto onde o príncipe se torna realmente invencível, porque ele deixou de depender da imagem, da aprovação, da força visível. Ele entendeu que o domínio está naquilo que não se vê, e por isso se tornou irrefutável. O seu poder já não está mais nas mãos, está no espaço, no ar, no comportamento dos outros diante de sua simples presença. O comando silencioso é, portanto, o estágio final do efeito Batman. É quando você entra em um ambiente e ninguém sabe exatamente o que você pensa, mas todos já sabem como devem se comportar. É quando o mundo para de te testar, porque entende que você não joga no campo da reação. Você existe em outro nível, num plano onde tudo o que é excesso é desnecessário. E você? Você ainda está tentando convencer os outros com palavras? Ou já entendeu que o verdadeiro poder começa quando o seu silêncio diz tudo o que precisa ser dito? Assista esse vídeo que está aparecendo na tela e vamos continuar refletindo sobre Maquiavel.